Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 77 e hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Iniciando aí com a nossa atualização em perspectivas geopolíticas em relação a essa crise, a pandemia do coronavírus, eu trago como primeira reflexão aqui para o nosso bate-papo de sextas-feiras que na quarta-feira agora foi celebrado o Dia da Terra, né, 50 anos dessa data, que foi instituída em 1970. E é interessante a gente chamar atenção para como que o clima global, né, teve uma limpada, digamos assim. Né? Existem estatísticas já, alguns estudos que avaliam em torno de 30% de redução da poluição global em 2020 em função da pandemia, o que é uma coisa assim impressionante. Muita morte, muita tristeza, doenças, etc. Mas, em compensação, o planeta, em termos de preservação aí do meio ambiente, agradece. Impressionante a limpeza da Baía de Guanabara, por exemplo, nesses últimos dias. Não tem chovido aqui no Rio de Janeiro. E as águas aqui da Baía de Guanabara eu nunca vi tão limpas. Né? Então serve também, de uma certa forma, para a gente refletir mais um ponto para reflexão aí nessa crise sem precedentes aí da pandemia. Também chama atenção que essa semana o diretor do programa contra a fome das Nações Unidas fez um alarme bastante preocupante. Ele considera que em 2020 o número de pessoas consideradas na linha de fome, né, ou seja, pessoas que passam fome no mundo, deve dobrar em relação a 2019. O número que ele deu é um número realmente impressionante: 265 milhões de pessoas deverão ser consideradas como pessoas nessa linha aí da fome em 2020, o que é um dado muito triste, considerando aí a população nossa chegando a 8 bilhões e considerando os níveis de consumo de alimento que a maior parte da população tem. A gente imaginar que ainda tem essa quantidade toda de seres humanos como nós com fome é muito triste. Os números em relação da pandemia, de maneira geral, devemos chegar nos próximos dias aos 3 milhões de casos confirmados. Volto a insistir, como já tenho falado, esses números reais devem ser no mínimo o dobro, talvez o triplo. Né? A questão da testagem é uma questão fundamental. Muita dificuldade de ter testes, impressionante. Acho que isso aí uma das lições também dessa crise da pandemia que esperamos que os governos, após essa crise, se conscientizem de como que devemos investir mais na tecnologia de saúde, de forma que, por exemplo, essa questão dos testes, né, dos exames laboratoriais, sejam mais rápidos, mais eficientes, para termos respostas, né, na velocidade que precisamos. Da mesma forma também a questão do tratamento, a questão das vacinas, ou seja, não dá para imaginar passarmos por mais uma pandemia daqui a X anos e demorarmos tanto tempo para termos uma solução não apenas em relação à vacina, como pelo menos em relação ao tratamento eficiente. Já estamos com essa crise desde janeiro, já estamos terminando abril e ainda não temos aí claro no horizonte qual tratamento seria suficiente. Se nós formos considerar que o mundo todo está pesquisando isso, eu acho que traz para a gente uma reflexão de como precisamos investir mais nessa questão da ciência médica, na questão das pesquisas médicas, valorizar os cientistas dedicados a isso, com salários compatíveis de profissionais valorizados no mercado, porque agora estamos precisando muito, estamos sentindo que precisamos muito, e o que indica, o que a história nos ajuda nesse momento, dizer que isso vai acontecer novamente. Quando vai acontecer a gente não sabe, não sei se vamos esperar outros 100 anos para acontecer. Né? Tivemos a gripe espanhola em 1918, 1919, não sei se vamos esperar mais 100 anos para ter uma pandemia como essa, mas eu acho que é uma lição importante. Os Estados Unidos, obviamente, como todos estamos acompanhando, os números bastante elevados. O Trump, por um lado, ele tem se exposto bastante com a questão das coletivas, mas embora tenha um lado dele se mostrar como o grande líder, né, tentar se mostrar como o grande líder que vai salvar os Estados Unidos da pandemia, ele acaba se expondo bastante e pelo temperamento dele ele acaba escorregando várias vezes nas respostas.
em relação aos repórteres e atropelando. E, obviamente, os democratas estão muito atentos a isso em função das eleições. Já há uma expectativa de antecipar a escolha do vice-presidente do Biden, né? O Biden deve ser confirmado como candidato democrata para as eleições de novembro. Isso só vai ser confirmado mesmo em agosto, mas já há uma expectativa de antecipar a escolha do vice-presidente para o Biden. E essa semana as mídias americanas falaram muito da Elizabeth Warren. Eu acho que seria, na minha avaliação, um nome muito forte para os democratas caso a senadora Warren seja escolhida como a vice do Biden, porque ela é mais à esquerda do que o Biden, ou seja, se for escolhida como a vice-presidente, ela vai atrair alguns eleitores democratas que eram eleitores dela e do Sanders e não gostaram muito aí da opção mais conservadora pelo Biden, né? Então, a senadora Elizabeth Warren é uma professora bastante conceituada na área de direito, primeiro mandato dela como senadora, né? Praticamente ficha limpa pelos dados que a gente possui aí. Então, seria um nome bastante interessante, acho que para os democratas tentarem enfrentar o Trump em novembro. Tudo vai depender, obviamente, da evolução dessa crise, principalmente o impacto na economia. E essa semana também já muitos comentários sobre a segunda onda de epidemia em outubro, e seria catastrófico, obviamente, para o Trump se em outubro chegasse uma nova onda dessa epidemia com o início do outono, né? Outono, setembro, outubro. Há uma expectativa na comunidade científica em relação a isso. De maneira geral, na Europa, os principais países, Espanha e Itália, os países mais afetados, Itália com 25 mil óbitos, Espanha 22 mil óbitos, mais um país que eu já comentei aqui, reforço, o país que mais sofreu na Europa em termos de número de óbitos relativo à população foi a Bélgica. A Bélgica tem números superiores à Itália e à Espanha. Na verdade, a Bélgica tem os piores números entre todos os países do mundo acima de 1 milhão de habitantes. Lógico, tem aqueles pequenos países na Itália, Andorra, etc., que tem um percentual muito alto, mas de países de mais de 1 milhão de habitantes, a Bélgica foi o país mais afetado do mundo em termos de número de óbitos, né? Só para vocês terem uma ideia, a Bélgica hoje tem o dobro do número de óbitos que o Brasil. A Bélgica tem 6.600 óbitos, com uma população de 11 milhões de habitantes. A Suécia, por exemplo, que teve um outro tratamento, está tendo uma outra maneira de lidar com a crise, tem 2 mil óbitos, né? Bélgica 6 mil e quase 7 mil óbitos e a Suécia 2 mil óbitos. França, eu achei que fosse ultrapassar a Espanha até hoje, mas não ultrapassou, mas talvez pelo gráfico dá a impressão que a França vai ultrapassar ainda a Espanha. Não sei se vai ultrapassar a Itália em termos de óbitos. A França está com 21 mil óbitos. A Alemanha manteve aí digamos assim, um bom desempenho do seu sistema de saúde, está com 5 mil. Reino Unido, que estava vindo bastante acelerado, mas deu uma certa segurada, estão com 18 mil óbitos. Esses são os principais países da Europa. E em termos globais, a Índia continua ainda com um número bastante baixo de óbitos em relação ao coronavírus, número de casos também relativamente sob controle. A África também impressionante, os números africanos continuam relativamente baixos. Óbvio que fica aquela dúvida sobre casos não reportados, mas pelo menos a questão dos óbitos, né, são casos interessantes. O Egito não tem nem 300 óbitos, é o maior número de óbitos na África. O Egito não chegou a 300 ainda no Egito. A África do Sul, 75, inclusive a África do Sul já está até liberando novamente do lockdown. Então são coisas para nós avaliarmos. Aqui na América do Sul, o pior caso continua sendo do Equador, como eu já venho relatando, mas parece que essa semana os números já melhoraram um pouco, a curva já deu uma estabilizada, em termos tanto de número de óbitos como em termos de número de casos. O Equador é de longe o pior caso aqui entre os países da América do Sul. Logicamente, essa solução da pandemia não é uma solução simples, vamos continuar acompanhando, um tema importantíssimo aí do cenário atual, talvez um dos principais temas. Trago para vocês hoje também um outro tema da semana, a questão do petróleo, né? Segunda-feira tivemos um choque todos os mercados, e é impressionante, quando eu vejo essas manchetes assim, eu fico, na hora, né, eu fico impressionado como que realmente essa conexão global, como que nós estamos conectados ao WhatsApp e às redes sociais, e como que a mídia usa isso, né, para ganhar audiência e coloca lá
o barril de petróleo a menos 30, menos 40 dólares, e você fica, as pessoas normais, elas ficam assim, como que isso pode acontecer? Como é que pode estar negativo o preço de um barril de petróleo? Aí quando você vai parar para ler, você entende um pouco que isso aconteceu em função da armazenagem de petróleo, né? Esse petróleo, esse valor do petróleo era para barris de petróleo vendidos que seriam entregues em maio, né? Que serão entregues em maio, e vencia essas opções na terça-feira, dia 21, e precisavam se livrar desse petróleo, só que ninguém queria comprar porque não tinha lugar para estocar, e o preço foi caindo e chegou nesse número aí estúpido de menos 40 dólares o barril de petróleo, mas não é um número preciso, né? O petróleo hoje, o Brent está na faixa de 22 e o WTI na faixa de 17 dólares. E aqui uma questão interessante para a gente avaliar, duas questões, né? Mesmo já tendo a questão da pandemia na China e já em vários países, vamos lembrar que ocorreu aquela reunião da OPEP, em que a Arábia Saudita, no início de março, decidiu romper com a Rússia, uma discussão entre a Arábia Saudita e Rússia, e a Arábia Saudita então avisou que ia aumentar a produção dela para abril em 2 milhões de barris. E aí a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: será que esses países, Rússia e Arábia Saudita, não possuem mínimo serviço de inteligência para avaliar que essa crise da pandemia poderia levar ao que nós estamos vivendo, ou seja, uma grave crise de consumo, ou seja, uma queda enorme no consumo de energia? Eu fico pensando, será que esses, principalmente Rússia, né, um país que é bastante reconhecido pelo seu serviço de inteligência, né? Será que eles não pensaram isso, né, de que essa questão do aumento da produção de barris no início de março, nessa decisão, essa briga entre Rússia e Arábia Saudita, que levou a Arábia Saudita a decidir pelo aumento da produção no momento de redução drástica do consumo? E aí, obviamente, surgem os analistas, e trago para vocês uma dessas análises que li essa semana, que reforçam que foi mesmo proposital, ou seja, proposital para quebrar parte, pelo menos, da indústria do óleo de xisto americano. Vocês sabem que os Estados Unidos, nos últimos anos, passaram a ser o maior produtor mundial de petróleo em função do óleo de xisto, um óleo que é prospectado de uma maneira diferente e custosa, né? Ou seja, o custo do barril de petróleo dos Estados Unidos é superior ao da Arábia Saudita e da Rússia, em média, né? O custo para se extrair um petróleo de xisto nos Estados Unidos é muito mais caro do que o da Arábia Saudita e mais caro em média do que o da Rússia. E aí, essa análise que dessa semana, que compartilho com vocês, diz que a intenção de russos e árabes e de sauditas era exatamente essa, ou seja, quebrar algumas empresas americanas, porque, obviamente, esse baixo consumo no momento de petróleo, ele é pontual. A população mundial está crescendo, né? Devem chegar a 8 bilhões de habitantes em breve, com projeção de chegarmos aí a 10, 11 bilhões de habitantes em 2050. Então não faz sentido o consumo de petróleo diminuir nos próximos anos, né? Nós estamos olhando o momento desses meses de baixíssimo consumo de petróleo em função dessa crise mundial da pandemia, e os voos pararam, muita gente parou de andar de carro, etc. Ou seja, o consumo global, indústrias fechadas, ou seja, o consumo global de energia parou, mas é uma coisa momentânea, ninguém espera que a pandemia dure para sempre. E já há previsões do preço do barril para o final desse ano para 40 dólares e para 2021 para 60 dólares. Então essa teoria aí da conspiração entre russos e sauditas para quebrar o óleo de xisto, as empresas americanas de petróleo e óleo de xisto, me pareceu interessante, eu quis compartilhar com vocês para a gente refletir. Um outro tema da semana que chamou a atenção, na verdade isso aconteceu na semana passada, mas não deu tempo de eu falar no último podcast, foi uma esquadra chinesa que andou navegando ali no Oceano Índico. Saiu uma notícia sobre isso, de que o porta-aviões chinês, junto com alguns navios escolta, tinham feito um exercício no Mar do Sul da China, depois tinham passado pelo Estreito de Malaca, indo para o Oceano Índico, e aí surgiram aí algumas coisas em relação à Índia ter ficado preocupada. Então, eu trago para vocês que isso não é uma novidade, ou seja, a China já tem a Marinha Chinesa já tem estado no Oceano Índico já há muitos anos, né?
porque, obviamente, a China descobriu da necessidade, da importância da sua marinha para poder garantir as suas linhas de comunicação marítima, garantir a segurança do fluxo das commodities estratégicas para a China, principalmente o petróleo vindo do Oriente Médio, da África, minerais também vindos da África. Só para vocês terem uma ideia, Angola, por exemplo, é o terceiro maior fornecedor de petróleo para a China, né? E a Arábia Saudita é o segundo. Então, sim, a China já descobriu a importância do Oceano Índico já há muitos anos. E a Marinha Chinesa, obviamente, tem reforçado a sua presença nesse oceano, que não é do interesse da Índia, que considera o Oceano Índico como seu, logicamente, a sua área de interesse estratégico principal. Então, ali é uma disputa muito grande. A gente tem que lembrar também a história, né? Ajuda a gente a lembrar que China e Índia já andaram se estranhando ali nas fronteiras terrestres, ou seja, já tiveram conflitos pequenos, né? Pequenos conflitos entre China, militares chineses e militares indianos nas áreas de fronteira terrestre entre os dois países. São duas potências nucleares, são dois países de maior população do mundo. Há uma tendência, uma expectativa da Índia ultrapassar a população chinesa nos próximos anos. Ou seja, são dois grandes atores no sistema internacional, e a presença da Marinha Chinesa no Oceano Índico, para mim, não foi nenhuma surpresa, mas causou algum ruído aí nas notícias. Eu quis trazer esse dado para vocês, essa minha avaliação. E a última notícia que trago para vocês hoje, também isso aconteceu essa semana. Vocês lembram que nesse final de semana passado, alguns navios de guerra da Guarda Revolucionária Iraniana andaram se aproximando de navios de guerra americanos ali no Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz. Vamos lembrar que o Estreito de Hormuz é o principal estreito em termos de passagem de petróleo, né? O Estreito de Hormuz, em média, são 19 milhões de barris de petróleo que passam por dia ali naquele Estreito de Hormuz, né? De um lado tem Irã, do outro lado tem a Península Arábica ali, Omã e Emirados Árabes Unidos. E, obviamente, há uma preocupação sempre, né? Qualquer ruído ali em relação ao Estreito de Hormuz. Na quarta-feira. E aí, o que aconteceu foi que na quarta-feira o presidente Trump fez um tweet autorizava a Marinha Americana a atacar e afundar qualquer navio iraniano que se aproximasse numa determinada distância dos seus navios. Eu acho que a gente já está com alguma experiência do presidente Trump. Lógico que a gente não consegue ler o pensamento dele, mas assim, eu acho que a lição que nós podemos tirar aí do caso do general Soleimani no início de janeiro, né? Vamos lembrar aquele caso de que 3 de janeiro os Estados Unidos matou o general iraniano lá no Iraque. E logo em seguida o Trump alertou aos iranianos que não retalhassem, porque se retalhassem destruiriam não sei quantos alvos estratégicos e culturais iranianos dentro do território iraniano. O Irã retalhou, atacou 2 bases iraquianas onde tinham militares americanos. O Trump, 12 horas depois, fez uma declaração dizendo que o ataque foi totalmente... não teve nenhum óbito, nenhum caso, nada de relevante para os Estados Unidos. E aí ele iria poupar o povo iraniano, confiando que o povo iraniano ia retirar o governo do poder, etc, etc. Ou seja, o Trump não retalhou como ele disse que retalharia. E a informação dele que não ocorreram baixas do lado americano foi uma daquelas mentiras do sistema internacional, mentira dos líderes. Alguns militares americanos, isso depois saiu na mídia, foram efetivamente feridos naquele ataque, né? Inclusive internados no hospital dos Estados Unidos na Alemanha, né? Os Estados Unidos têm um grande hospital lá no comando da Europa. Os Estados Unidos têm um comando conjunto muito forte da Europa. A sede fica na Alemanha, ela tem um hospital que é um hospital reconhecido dos Estados Unidos, que recebe normalmente os principais feridos dos combates no Oriente Médio. E dezenas de americanos foram internados naquele hospital. Isso o próprio secretário de Defesa reconheceu, mas o assunto foi um pouco abafado e não saiu mais nada. Ou seja, então eu acho que essa guerra de narrativas aí do Trump foi para dar uma desviada da atenção, tentou desviar um pouco a atenção à questão da pandemia, tentando se colocar aí como um grande líder. Não acredito que os Estados Unidos vão afundar nenhum navio iraniano, e também acredito que o Irã não vai prosseguir com essa
com essa inquietação de navios americanos naquela região. Para mim foi uma coisa fortuita de momento, não acredito que as coisas no Golfo Pérsico piorem daqui para frente. Continuamos de olho na situação global da pandemia, sem sombra de dúvida o principal problema, mas lembrando que existem muitas outras crises aí pelo mundo, né? Expectativa em relação ao que aconteceu aí com Kim Jong-un na Coreia do Norte, questão do Golfo Pérsico eu acho que não vai evoluir muito, mas a gente está sempre de olho aí em Irã, Estados Unidos, ali no Golfo Pérsico, que é sempre importante. Questão das fronteiras entre Turquia e Síria é uma questão também ainda não resolvida. Os impactos dessa crise, né, dos valores aí de petróleo e da crise da pandemia em si, em países importantes como por exemplo, a Rússia, né, também tem falado pouco da Rússia, porque os números russos ainda estão relativamente baixos, mas obviamente sempre impacta. A gente sabe que o preço baixo do petróleo tem um efeito muito ruim em países exportadores de petróleo, como é o caso da Rússia, mas aquele papo da teoria, da conspiração que eu comentei com vocês, pode realmente ter acontecido, e aí a Rússia pode estar aí, vai passar aí por uma certa, um mar pesado, um mar grosso nesses próximos meses, mas talvez aí dentro dessa teoria da conspiração, junto com os sauditas, proposital para quebrar a economia, a produção de petróleo de xisto dos Estados Unidos. Então eu fecho lembrando a todos que nós ainda estamos navegando em águas ainda turbulentas, em visibilidade baixa, não sabemos exatamente aí até quando vai perdurar essa pandemia e principalmente as consequências no campo da economia preocupam bastante, mas o mais importante é a gente ter consciência de que em algum momento vai passar, temos que manter aí o espírito elevado e positivo, otimistas, né, e tentando fazer o que cada um de nós pode fazer de melhor para superar essa grave crise do momento. Agradeço a atenção de todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, até a próxima, nosso próximo Conexão Gel. Obrigado.